Eu conheci a Rosa Lúcia mais profundamente foi quando eu fui estudar em Salvador, porque nós aqui frequentávamos o Conservatório Mineiro de Música, mas a gente não se encontrava com frequência. Depois que eu fui para a Bahia, ela foi anteriormente. E depois foi Malinha e depois fui eu. Nós conseguimos bolsa de estudo com o auxílio do Carlos Alberto Pinto Fonseca, que já tinha ido anteriormente para Salvador, viu a escola, ficou encantado com os seminários livres de música lá em Salvador. E por causa disso ele nos arranjou bolsas de estudo e nós descobrimos um novo mundo. A Rosinha tinha ido na frente, nós nos tornamos muito amigas, moramos juntas. Depois que a Rosa já estava lá, Carlos Alberto me arranjou uma bolsa, eu fui para ficar morando lá. Quando eu cheguei lá, a Rosa já era assim, o dodói da escola. Todo mundo adorava a Rosa, todo mundo conhecia a Rosa. Ela era uma pessoa muito popular, muito querida. Sempre foi, em todos os lugares que ela participou, pela simpatia, né? A própria personalidade dela, muito livre, muito alegre, né? Então, nós nos tornamos muito amigas. E, quer dizer, depois o Melinha foi e completou o trio. O João Gilberto estava surgindo. João Gilberto da Bossa Nova. Da Bossa Nova. Estava surgindo justamente naquela época e ficou muito nosso amigo, porque ele era amigo de uma outra baiana que morava lá. E no nosso apartamento eram várias pessoas de vários estados diferentes, do norte ao sul. Ele então, quando conheceu a Rosa Lúcia, que foi essa nossa amiga baiana, se chamava Totó, quando ele apresentou Rosa Lúcia, ele falou assim, mas que nome mais lindo, mais poético, Rosa Lúcia dos Mares Guia. E quando ela foi dar um concerto lá com a orquestra, ele sentou na primeira fila e na hora, antes de começar o concerto, ele falou com toda a pompa assim, e bem alto para todo mundo ouvir, Rosa Lúcia dos Mares Guia, porque ele adorou o nome dela. Na realidade, nós aqui tivemos assim, a mesma formação musical no Conservatório de Música, que era um ensinamento assim, um pouco tradicional, né? Quando chegamos à Bahia, foi um verdadeiro choque cultural, porque o Carl Reuter, que era o nosso grande mestre, ele era professor, ele era compositor, músico e um grande pedagogo. Então, quando nós chegamos lá, a gente viu assim coisas que não pensávamos existir. Era tudo assim muito moderno, muito atual. Então foi realmente um choque cultural que nós tomamos na Bahia. E além disso, o Carl Reuter trazia o que ele conhecia de mais moderno da Europa para fazer cursos, levar a experiência deles para a gente se atualizar. E a nossa meta principal das três sempre foi a educação musical. E o primeiro grande mestre que ele nos levou nesse campo foi o Edgar Willems, que era uma figura já conhecida na Europa, muito famosa, já era até mais idoso, já devia ter uns 80 anos.
Mas nós ficamos maravilhadas com o Willems, porque ele nos abriu assim a porta das novidades todas da educação musical. Vinham alunos assim do Brasil todinho para se fixar em Salvador, para trabalhar com esses professores europeus e outros brasileiros, mas que eram de alto nível. Nós podemos falar, por exemplo, de outros excelentes professores lá, como o Widmer, Ernest Widmer, que era suíço, né, Mar? Tinha a Sônia Borg, que era uma cantora maravilhosa. E que introduziu a rítmica para nós. A rítmica de Dalcroze, que era totalmente desconhecida por nós também. Outros professores, como Júlio Brandão, e diversos instrumentistas também que vinham de fora. Mais tarde eles trouxeram Johannes Hohenberg, também um professor, um regente também, muito importante. E a figura central, dominante, era realmente Karl Reuter. Ele tinha assim uma técnica de dar aulas que não eram aulas, eram palestras provocativas, vamos dizer assim, porque ele queria quase desafiar o aluno, para que o aluno pensasse por conta própria. Ele dizia assim: coloquem um cartaz sempre perguntando assim, por quê? Por quê? Ou então, nunca acredite no que o professor está dizendo, questione. Era o oposto do que a gente via, né, no tradicional, que a gente às vezes não podia nem questionar um professor, que podia ser até ofensa, né? Sei lá. Então, ele queria despertar na gente sempre assim, atitudes abertas para pesquisa, para o novo. E foi a coisa assim, mais importante que o Karl Reuter deixou para cada um de nós. Ele marcava o aluno, ele fazia a cabeça do aluno. A gente pode dizer isso, né? Quem passava pela mão dele não saía incólume, saía renovado. Eu voltei da Bahia em 1963. A Rosa Lúcia, que também tinha voltado um pouco antes, veio aqui na minha casa e me convidou para formarmos juntas uma escola para crianças, que foi o nascimento da escolinha Vila Lobos de Educação Musical. Eu fiquei muito entusiasmada porque eu gostava muito do trabalho da Rosa, e como nós éramos muito amigas e tínhamos muita afinidade, principalmente musical, nós resolvemos então abrir essa escolinha. E como a gente não tinha local para fazer, em vez de alugar alguma sala especial, meu pai resolveu colaborar conosco e abriu aqui na base do nosso prédio. Ele fechou 2 salas grandes, uma para usar muito movimento com as crianças e a outra para ter os instrumentos, para dar aulas de instrumentos. Depois que a gente começou a fazer esse grupo, formando a escolinha Vila Lobos, eu me lembro que um dia as crianças estavam numa aula juntas e a Rosa perguntou para elas: vocês sabem o nome da nossa escolinha? É Vila Lobos. Vocês sabem quem era Vila Lobos? Então, uma garota virou e falou assim: ah, eu sei!
é o pai da dona Melinha, porque ela via constantemente papai nos ajudando lá embaixo. O nome, na realidade, Vila Lobos, da escolinha, surgiu porque nós todas tínhamos muita admiração pelo Vila Lobos, queríamos dar um nome de um grande artista brasileiro, né, músico brasileiro, então ele venceu, foi escolhido. A Melinha começou depois a lecionar na Universidade de Minas Gerais. Foi substituir uma colega e por lá ficou, se tornou professora, ganhou bolsa de estudos, foi para os Estados Unidos, lá conheceu o professor violinista célebre também, que era o Leopoldo Lafosse, e lá ela se casou com ele e morou por 30 anos. Com isso, ficou vago o lugar dela ao lado da Rosa Lúcia. Neste momento, foi um momento assim, muito importante, porque surgiu a figura da Bethânia Parisi, que foi a companheira da Rosa Lúcia, e que também era outra entusiasmada pela educação musical. A Rosa foi realmente uma das grandes amigas que eu tive, não só eu, mas todo o meu grupo. Ela tinha assim, ela reunia as pessoas, ela tinha um poder imenso de liderar e reunir as pessoas. Adorava convidar a gente para ir para a casa dela com lanches maravilhosos, só para a gente ficar lá conversando, trocando ideias. Ela era uma pessoa assim, aglutinadora, por onde ela andava. E uma das coisas que eu achava fantástica era isso, era esse poder, essa alegria dela de conquistar tudo. E ao lado disso era uma pessoa organizadíssima. Uma mente brilhante, uma grande capacidade assim, de exteriorizar as ideias dela, mas era uma pessoa organizadíssima. E, no entanto, era uma pessoa assim, solta, brincalhona, com um humor muito especial, né? A Rosa Lúcia é um desses tipos de amigos inesquecíveis. Ela sempre me ajudou demais. E se não fosse ela ter a ideia dessa escolinha Vila Lobos e me convidar para ser parceira dela, eu fiquei tão contente. Sei que ela já se foi, mas a sua lembrança fica com todos nós para sempre. Eu queria terminar, não sei se eu vou conseguir ver, que eu fico até emocionada. Eu tenho um poeta que chama Braulio Bessa. O livrinho dele chama Um Carinho na Alma. Deixa eu, então, dedicar essa poesia dele, vou dedicar a Rosa para terminar a minha fala. Quanto vale um amigo? Amizade não se compra, não se vende em prateleira. Não tem promoção de amigo no shopping, nem lá na feira. Um amigo é um presente de graça, mas faz a gente ser rico para a vida inteira.